7 anos após o apocalipse monstro, Joel, bem como o resto da humanidade, passa a viver no subsolo, por causa das criaturas gigantes que agora assumiram o controle da Terra. Depois de se reconectar pelo rádio com a sua namorada de colégio Aimee, que agora se encontra a 80 milhas de distância em uma colônia costeira, Joel começa a se apaixonar por ela novamente. Quando Joel percebe que não há mais nada para ele no subsolo, ele decide, contra a razão de todos, se aventurar em uma busca por Aimee, apesar dos monstros perigosos e gigantes que vão encontrar no seu caminho. No vídeo de hoje vamos ver quais decisões ou ações o Joel poderia ter tomado de melhor para ter mais chances de sobreviver contra esses monstros enormes e mutados e feios do filme Amor e Monstro. Se você já curte esse tipo de vídeo, bota o fone, relaxa e bora pro vídeo. Um asteroide enorme está vindo em direção à Terra, e os humanos tiveram a brilhante ideia de explodir-o com diversos mísseis. Alguns elementos químicos liberados por esses mísseis, por esses foguetes e tudo mais, causaram mutações em algumas espécies do planeta Terra. Isso fez com que eles sofressem mutações absurdas ao ponto de ficarem maiores, mais rápidos e mais fortes. E com isso, obviamente, os humanos passaram para baixo na cadeia alimentar e essas criaturas tomaram conta do planeta. E o nosso protagonista, Joel, vive num desses abrigos com algumas outras pessoas que o salvaram assim que a epidemia ou que o apocalipse estourou. Um monstro invade o abrigo onde eles estão e as pessoas começam a montar um grupo de ataque para derrotá-lo. Joel obviamente não é incluído porque o cara é um medroso. Quando ele fica perto de monstros desse tipo, ele fica paralisado ao ponto de nem conseguir se mover. De qualquer forma, Joel quer lutar de qualquer jeito, ele quer ajudar. É ótimo que você queira ajudar os caras, Joel, mas tendo as crises de pânico que você tem, tu não seria nada além de um peso morto, cara, só iria atrapalhar os malucos. Então não adianta ele tentar bancar o herói nessa situação. Por causa dessa teimosia, o Joe inclusive quase foi morto, sorte que ele foi salvo pelo Gongo aqui. Joe fez uma parada muito legal que eu não costumo ver muito em filme de apocalipse e coisa do tipo. Ele tem um caderno de anotações que ele anota tudo detalhadamente, os pontos fracos e fortes dos monstros, como derrotá-los e tudo mais. Essa parada é bem útil não só para ele, como para outras pessoas também, né? Pessoas que lutam contra os monstros. Joe decide sair para encontrar o amor da sua vida. É arriscado pra caramba devido a toda a situação lá em cima, lotado de super animais e coisas do tipo. Tu adiciona esses super animais com o fato do Joe ser alguém incapaz de sequer se mover perto de algum bicho desse e a certeza que ele vai ser atacado e comido em breve, virando lanchinho de um monstro. Enfim, mas parece que nada vai conseguir parar o cara. E já que parece que ninguém vai impedi-lo, então pelo menos ele deveria se armar corretamente quando fosse sair, né? Pelo menos uma arma de fogo para utilizar em casos extremos, uma espada, que lá tem espada sim, e ela seria bem útil contra alguns desses monstros, facas e se possível até mesmo uma granada, né? É sempre bom ter alguma coisa explosiva consigo. Claro, além dessas armas para atacar, para se defender e tudo mais, ele também deveria levar kit de primeiros socorros, alimento e água para pelo menos 7 dias, que é o tempo que levaria para chegar onde ele quer. Mas parece que ele leva só alguns alimentos e uma besta, ele não leva nada além disso. Use as vantagens que você tem, você é pequeno e rápido, então não lute. Corra e se esconda sempre que possível. Esses foram os conselhos que o Ray deu pro Joel antes dele sair do abrigo. E seria melhor ele guardar isso daqui bem lá no fundo da cabeça dele, não se esquecer nunca, porque vai ser bem útil. Tá emergindo diversos olhos de um lago num terreno que você nem sabe o que tem ali. Sem falar que você sabe que diversos monstros foram mutados. Pelo amor de Deus, 3 olhos emergindo de dentro de um lago é sinal suficiente para tu pegar e sair correndo. Mas não, o Joey ficou ali parado olhando o bicho emergir da água e quase foi pego, já que o sapo conseguiu acertar a linguada e prender a perna dele. Mas o cachorro apareceu, deu uma mordida na língua e conseguiu fazer com que eles pudessem fugir. Mas aqui, pro Joe não chegar nesse nível, era só o cara ter corrido ao invés de ficar parado olhando aquele bicho sair do lago. E outra coisa, se ele tivesse levado a faca que eu falei alguns minutos atrás, ele podia simplesmente ter tentado cortar a língua do bicho, que parece ser extremamente sensível, e sair correndo. Mas ele não tinha nada disso. Mais uma vez, o cara teve a sorte de o doguinho estar ali para ajudá-lo. Beleza, depois de dar uma descansada e relaxar, o Joe finalmente decide voltar para a viagem. Só que agora ele não vai mais sozinho, né? Obviamente ele vai levar aquele doguinho que salvou a vida dele consigo. Só que, cara, pô, é muito legal tu ter um companheiro pra viagem, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, é o que todo mundo diz. Mas assim, nesse cenário, cachorros são animais barulhentos. E quanto mais barulho, mais problema tu vai atrair. Então eu não sei se é tão bom assim você levar ele. É uma faca de 2 gumes, é claro. E qualquer decisão que fosse tomada por ele aqui entre levar ou não o bicho, é completamente aceitável. Não tem nada de absurdo aqui.
Mas enfim, ele vai ter que arcar com as consequências da escolha dele aqui. Além de fazer menos barulho, o Joe devia prestar atenção por onde ele anda. O cara tava 7 anos sem pisar na superfície. Ele sabia que a maioria dos grandes animais foram mutados, né? Animais que fazem ninhos, que fazem buracos e coisas do tipo. Pô, então o mínimo que o cara deveria fazer é prestar atenção por onde ele tá andando. Não, o Joe não faz nada disso. O cara acaba caindo num ninho de goblins de areia. É mais ou menos assim que esses bichos são chamados no filme. E só não foi comido aqui porque apareceram misteriosamente, ou coincidentemente, 2 pessoas para salvá-lo. Clyde e Minnows. Enfim, para não ser pego pelos goblins de areia ou para não cair no nenhum deles, era só o cara ter prestado atenção por onde ele anda. Não precisava fazer mais nada, não tinha nenhum mistério como ter alguma arma específica nem nada do tipo. Era só ele ter prestado atenção por onde ele anda. E isso deveria ser a viagem inteira dele, não só nessa parte. Assim que ele se separa de Clyde e Minnows, cada um indo para sua própria viagem, Joel acaba se deparando com uma lacraia gigante. E aqui, era só o cara ter metido o pé dali no momento que ele viu as patinhas desse bicho emergindo na terra. Mas é claro que ele não iria fazer isso, ele nem podia. Se ele fizesse isso, alguém seria lanchado. Então, obviamente, ele não ia deixar o bicho que salvou a vida dele ali sozinho, né? Ele não seria tão cruel a esse ponto. Aqui o Joel usa tudo que ele aprendeu durante a viagem com Clyde e a Minnows e consegue matar aquele bichão, com 2 flechadas. Eu não vou nem dizer que se ele não tivesse levado o cachorro consigo, ele não estaria nem nessa situação. O cachorro não estaria em perigo nesse caso, e ele não precisaria ficar ali para salvá-lo, ele podia simplesmente correr. Mas enfim, já que ele fez isso, ele vai ter que arcar com as consequências da escolha dele. Pode soar até repetitivo em alguns vídeos que vocês vão ver aqui no canal, mas eu vou ter que ressaltar isso em todo filme apocalíptico. Até porque eu acho que é uma regra a ser seguida em todos eles. Nunca faça muito barulho. O Joel tem que se lembrar do que a Minnows e o Clyde disseram lá para trás sobre o animal que eles chamam de comedor. Barulho, sons, vibrações e coisas desse tipo são as coisas que atraem esse bicho gigante. Então quanto menos barulho você fizer, melhor, eu acho, né? Enfim. Joel encontra um robô, que é chamado de Mavis, que também tinha na colônia dele, e começam a conversar. Aqui acho que tem um dos momentos mais legais, ou o momento mais legal do filme, na minha opinião. A conversa do Joel com a Mavis, a aparição da mãe e do pai dele, os memórias, o cenário, as músicas, enfim, tudo aqui é bonito. Então acho que essa parte aqui vale a pena ver o filme. De qualquer forma, é bom ressaltar que escutar música alta no cenário em que ele se encontra não é uma escolha muito inteligente não. Aí, assim como o Aiden do filme Isolado na Pandemia, Joel aqui não deveria fazer muito barulho para não atrair criaturas indesejadas. Os zumbis do filme Isolado na Pandemia são fichinhas perto do monstro que o Joel enfrentou aqui. Aliás, se você não sabe quem é Aiden e do que eu tô falando, dá uma olhada nos cards ou no canal. Fiz um vídeo sobre como sobreviver nesse filme Isolado na Pandemia e acho que ficou legal, vale a pena dar uma olhada assim. E o que eu disse mesmo? O que eu falei antes? Bom, agora tem um Gobbler de areia gigante doido para lanchar o Joel. Esse bicho segue sua presa através das vibrações e dos sons que ela emite. Então qualquer barulho que o Joel faça, ele será facilmente rastreado por essa criatura. O Gobbler de areia rainha é um bicho muito rápido, então é muito difícil de conseguir fugir dele correndo. Sem falar que ele segue as vibrações e os sons do seu alvo, ou seja, ele consegue rastrear a vítima dele muito facilmente. A única forma de se livrar desse bicho é se escondendo e ficando quieto. No caso, para atacá-lo, para destruí-lo, seria necessário uma arma com alto poder de fogo, uma granada ou algo do tipo. Joe até que consegue se esconder e desviar a sua atenção, mas o cachorro acaba fazendo barulho, latindo e etc, e atraindo a atenção do bicho de novo. Sorte é do Joel que ele tinha a granada consigo e consegue ter um timing perfeito para jogar ela na boca do Gobbler e explodi-lo. Mais uma vez o Joel foi quase morto por causa desse cachorro. Depois de jogar a granada nesse bichão, o Joel pula na água para evitar a explosão e não ser mordido. É bom ressaltar que essa granada aqui ele não pegou no esconderijo, como eu havia dito no início do filme, isso daqui ele ganhou do Clyde e da Minnows. É bom deixar isso daqui claro. Enfim, ele pula na água para não ser mordido. Não preciso nem dizer a minha opinião quanto isso daqui. O cara ficar parado dentro de um lago, de um rio, sabendo o que aconteceu e os bichos que poderiam estar ali. O cara é muito corajoso e é meio burro da cabeça. Ficar no lago depois de ver aquele sapo gigante, imaginando que poderia ter jacarés ou crocodilos mutantes naquela droga ali, só sendo maluco. Enfim, sorte dele que não tinha nenhum desses bichos ali na água, mas o Joe tava dando muita sorte pro azar ficando ali parado. E gritando, é bom ressaltar que ele tava gritando ali. Enfim, sorte a dele, ou não, que eram só sanguessugas que tinham na água. De qualquer forma, no processo, o Joe acaba sendo envenenado. Mas olha,
não devia ter nada espantoso pra ele, porque ele cai do lado da samambaia que era o antídoto pro veneno. Que coincidência, não? Enfim, além de cair do lado do antídoto, ele também é encontrado pelo pessoal do grupo da Aimee. Ele finalmente chegou no seu objetivo. Mas com ele, acaba descobrindo que o sentimento dela não era o mesmo que ela tinha anteriormente por ele. Ela não o amava mais, se é assim que podemos dizer. Joel também acaba conhecendo o Cap, um cara que ia salvar o grupo da Aimee. Era um cara aparentemente legal, boa pinta, com bom papo, enfim, causou inveja no Joel, não tem como negar. E ao mesmo tempo ele fica desconfiado também. Cap queria levá-los consigo para uma ilha segura e tudo mais. Um papo bem fantasioso e perigoso, não é? Não é meio arriscado eles irem para o meio do oceano na situação que o mundo se encontra? Se na Terra já é difícil sobreviver, imagina um local onde nem se esconder ou correr é possível. Enfim, se algum animal gigante resolvesse sair da água e atacar o navio, provavelmente todos ali morreriam. Enfim, todos se reúnem e começam a conversar sobre a situação. O Joey propõe que eles possam viver na superfície, mas o cara sequer tem um plano para isso. No fim, ele acaba passando vergonha e o plano do Cap é aceito. É cada vez mais bem visto pelo pessoal. Se ele não tem exatamente o plano, ele poderia, por exemplo, ter indagado o Cap sobre o plano dele. Perguntar sobre as criaturas gigantes que tem no mar, como eles fariam para combater caso algo fosse encontrado, o que aconteceria se o navio parasse de funcionar, coisas do tipo. Duvido que eles fossem capazes de responder tudo isso. É uma forma suja de agir? É. Mas atacar o plano dele seria melhor do que ficar lá e deixar aquelas pessoas caírem em falsas esperanças. Depois de falar sobre o plano do Cap, ele podia só ter dito que ele tem anotações sobre os animais de superfície e dizer que tem um local seguro numa montanha, que não há muito monstros por lá e tudo mais. Ele não estaria mentindo, já que quem disse sobre esse local foram os confiáveis Clyde e Minos, que ajudaram ele a chegar até ali, para falar a verdade. Enfim, ele não faz nada disso e desiste. Vai até o rádio falar com o pessoal da sua colônia e dizer que está voltando, até que alguém do grupo da Aimee vai servir a ele uma fruta mandada pelo Cap. Sorte do Joel que ele sabia que fruta era aquela. Era uma fruta venenosa. Então Joel corre até a Aimee para dizer o que estava acontecendo, mas acaba sendo atacado e nocauteado. Quanto a esse cenário aqui, a partir do momento que o Joel descobriu que aquela fruta era venenosa e que o Cap queria matá-lo, ele podia simplesmente se esconder e observar o desenrolar da situação e ver o que fazer depois. Mas não, o cara sai correndo para avisar a Aimee o que tinha acontecido. Obviamente, o grupo do Cap ia perceber que ele não comeu a fruta, que ele estava saudável e ia lidar com ele, já que na mente deles, eles pensariam que o Joel sabe que a fruta é venenosa. Enfim, acho que foi uma decisão meio burrinha dele aqui. Se o Joe tivesse seguido os instintos dele, como Clyde e a Minon mandaram ele fazer ou disseram para ele fazer antes deles se separarem, ele não teria chegado nessa situação ao ponto de ficar acorrentado, né? Mas enfim. Depois de acorrentados, o Cap começa a explicar por que fez aquilo, porque ele queria recursos e tudo mais, todo aquele blá 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 de um apocalipse. E é por isso que você não deve sair confiando igual um maluco em todo mundo que você vê no apocalipse, seja ele zumbi ou qualquer outro tipo de apocalipse. Bom, e o que eu tava falando sobre animais marinhos gigantes, olha esse caranguejo, meu amigo, olha o tamanho desse bicho, cara. Depois de muita pancadaria, o Joel acaba sendo pego pelo caranguejo. E quando está prestes a ser devorado, ele pede pra Aimee jogar a arma pra ele. Joel aqui tinha duas decisões. Ou ele atirava dentro da boca do bicho e rezava para aquilo dar um fim nele, ou atirava nas correntes e torceria pro mundo e o universo de Deus estar do lado dele e fazer que o caranguejo ficasse agradecido e não comesse ele. E o que o Joel faz? Obviamente vocês já imaginaram, né? Ele atira nas correntes que prendiam e serviam pro Cap controlar o caranguejo e liberta o bicho. Enfim, o bicho acaba por ficar agradecido e decide não devorar mais o Joel. Ao contrário, ele destina sua fúria para outro grupo, vai até o navio onde estava o Cap e a tripulação dele e os devora servindo de lanchinha e ainda destrói o navio ainda. E o que eu havia dito sobre animais gigantes capazes de destruir o navio e comer todo mundo ali? Bem, o filme só mostrou que o que eu disse estava certo. O filme não acaba exatamente como o Joel queria, né? Ele não acaba o filme do lado da sua amada Aimee e tudo mais. Ela não tinha o mesmo sentimento de antes por ele. Mas de qualquer forma, a jornada dele foi legal, foi ótima, pois fez ele adquirir novas experiências, amadurecer e superar antigos traumas. Então foi uma jornada que revigorou o Joel, né? Foi outro homem que surgiu depois daquela jornada. Mas e aí? O que você acha que o Joel poderia ter feito de diferente? As rotas que ele poderia ter tomado, as escolhas, enfim, para ter mais chances de sobrevivência nesse cenário apocalíptico? Dizem nos comentários, bora trocar uma ideia. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, assim você me dá o feedback do que eles estão achando dos vídeos que têm saído aqui no canal. E caso queira receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal ativando o sininho.
assim você vai receber notificação sempre que sair vídeos novos. Muito obrigado por tudo e até a próxima!